Olá, pessoal, boa tarde. É, Agora que a gente já sabe como organizar o nosso ambiente de estudo, já organizou, inclusive, já estudou um pouco sobre as principais técnicas mais usadas para aprimoramento do estudo de vocês. Então, acredito eu que vocês já têm condições de ter um momento extra, né, um momento de descanso, né, um momento de bônus. E aí, como indicação para vocês utilizarem o momento de bônus, eu trago para vocês a leitura desse livro, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, certo? E eu vou apresentar para vocês um pouco do que é essa leitura aqui, certo? No final, eu vou disponibilizar para vocês o texto em PDF e o link de um vídeo, tá? Que vocês podem assistir depois de vocês verem a leitura do livro, tá? Da Emily Brontë. Deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês. Só um instante. Então, gente, a Emily Brontë, vamos falar um pouco sobre ela, né? A autora desse livro, a escritora desse livro, tá? A Emily Brontë nasceu em Toronto, na cidade de Yorkshire, na Inglaterra, em 30 de julho de 1818, certo? Ela era filha de um pastor de igreja, lá da Inglaterra, e da senhora Maria Brawell. E a Emily Brontë era a quinta filha entre 6 irmãos. Ela tinha um único irmão homem e os demais eram mulheres. Em 1820, a família da Emily Brontë mudou-se para Haworth, onde o pai dela foi nomeado reitor da paróquia local. Em 1821, a mãe dela chegou a falecer, e aí Emily e as irmãs foram para um colégio interno em Cambridge. Em 1847, Emily publicou o livro Morro dos Ventos Uivantes, que na época recebeu muitas críticas, né, porque é um livro que destoa totalmente, né, do perfil literário da época, né, do período de 1800. Mas, mesmo assim, é uma leitura que tornou-se um clássico na literatura inglesa. A Emily Brontë viveu pouquíssimo tempo, viveu apenas 30 anos, então ela chegou a falecer na Inglaterra em 19 de dezembro de 1848. Sobre o livro O Morro dos Ventos Uivantes. Se vocês observarem, aí no slide eu trago para vocês uma outra capa, tá? Que é bem parecida com a minha, mas esse livro já foi editado várias vezes, então a capa sofreu algumas mudanças ao longo dos anos, né? Não é um livro tão jovem. Mas, apesar de ser um livro não tão jovem em termos de publicação, certo? É uma leitura bem atual, tá certo? Toda a história, ela se baseia na trilogia amorosa entre Catherine, Edgar Linton e Heathcliff. Sendo que Heathcliff é o irmão adotivo da Catherine, certo? E Edgar Linton é o filho do dono da granja, que, na verdade, eram os ricos da época, certo? O título do livro, ele, na verdade, foi dado em homenagem à zona rural, onde toda a história acontecia, inclusive a casa principal, onde Heathcliff e Catherine foram criados durante boa parte da sua infância, chama-se o Morro dos Ventos Uivantes, certo? Essa casa fica no interior da Inglaterra. Toda a história, ela é narrada, diria que 95% do tempo, por Nelly Dean, que era a governanta da casa, uma espécie de babá, cuidadora da casa, organizadora, certo? E uma parte foi contada através do olhar da família Earnshaw, certo? E aí o que acontece? Essa narrativa ela é bastante sombria, porque lembra muito aqueles romances de época, onde a mocinha se interessa por alguém não por amor inicialmente, mas por interesse. E aí Catherine não fica muito para trás, né? Ela, intimamente, ela traz uma paixão por Heathcliff, mas acaba aqui se casando com Edgar Linton. E isso a devasta durante algum tempo.
porque o Heathcliff acaba aqui fugindo com a irmã do Edgar Linton e casa com ela longe dali. Catherine, quando engravida de um filho de Edgar Linton, entra numa espécie de depressão e ela passa anos a fio nessa fase depressiva, mas ela chega a falecer, certo? Na verdade, na frente praticamente do Heathcliff. É um livro que traz, assim, sobriedade, as outras personagens que vão aparecendo na história, inclusive, visualizam o antigo quarto de Catherine como um quarto mal assombrado, e o Heathcliff, ele é assombrado por ela a vida inteira, né, porque depois do falecimento dela, ele permanece apaixonado por ela, né, e tem medo de vê-la, mas ainda assim quer vê-la em espírito, sente saudade, vive no saudosismo, né, uma pessoa de humor terrível, mas que traz uma grande contribuição para toda a história. E aqui eu trago para vocês algumas citações. Essa primeira aqui, do próprio livro da Catherine, quando ela diz: não sei como explicar, mas certamente que tu e todos têm a noção de que existe, ou deveria existir, um outro eu para além de nós próprios. Para que serviria eu ter sido criada, se apenas me resumisse a isto? Os meus grandes desgostos neste mundo foram os desgostos de Heathcliff, e eu acompanhei e senti cada um deles desde o início. É ele que me mantém viva, no caso do desgosto, né? Se tudo mais perecesse e ele ficasse, eu continuaria, mesmo assim, a existir. E se tudo mais ficasse e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria, para mim, uma vastidão desconhecida, a que eu não teria a sensação de pertencer. Então, nessa citação aqui, nesse momento, ela está se referindo aos sentimentos dela, no momento em que Heathcliff fugiu com a irmã do esposo dela, né, porque ela se sente decepcionada, traída, né, porque na concepção dela, ela poderia casar com outra pessoa, mas Heathcliff tinha que ficar esperando por ela a vida inteira, tinha que ficar solteiro para sempre. E, na verdade, quando Heathcliff fugiu com a cunhada da Catherine, ele o fez, na verdade, na maneira de fazer vingança, né? Ele quis apenas mostrar que ele podia fazer algo que ferisse ela, e realmente ele feriu, né? Mas ela também o tinha ferido antes, então ficou aí 6 por meia dúzia, né? E eu trago também uma fala do Heathcliff que diz, logo depois que a Catherine morreu, né? Então, num dos momentos que ele está refletindo, ele diz: se olho para essas lajes, vejo nelas gravadas as suas feições. Em cada nuvem, em cada árvore, na escuridão da noite, refletida de dia em cada objeto, por toda a parte, eu vejo a tua imagem. Nos rostos mais vulgares dos homens e mulheres, até as minhas feições me enganam com a semelhança. O mundo inteiro é uma terrível testemunha de que um dia ela realmente existiu e eu a perdi para sempre. Então percebam que aqui ele lamenta profundamente, né, o falecimento de Catherine, e que após esse falecimento ele começa a refletir que ele a perdeu para sempre, né? Então não há aí mais nenhuma possibilidade, né, dele ficar com ela, e aí ele sente-se bastante angustiado pelo que não viveu, né? Então, a maior dor dele é não ter vivido, de fato, um romance com Catherine. Boa leitura para vocês, né? Então, gente, eu trouxe também para vocês aqui o trailer do próprio livro, do filme, na verdade, para vocês terem uma ideia. Uma das cenas em que Catherine sai ainda em criança, né, ainda na infância, para encontrar-se com ele trabalhando, e ela a tira do trabalho, né, e ele é castigado por isso. Ela tenta defender, mas as crianças não têm muito disso. Vejam esse trailer, são apenas 2 minutos, coisa rápida. Observem aí como era estruturado o morro, a casa do Morro dos Ventos Vivantes, né?
Esse menino que estava olhando para a câmera é o Radcliffe. Está trabalhando, né? Heathcliff! I'm done here. The two of you have got to help! See you there, Jose. Good for nothing! Eat like a pig. Ow. I'm in, it's not working! This is our brother! Don't be stupid, look at him! Stop it! Kathy, go away! You know, if my dad was still here, he'd see what a hateful bastard you are, and he'd be ashamed of you! Nessa cena exatamente, é quando ela percebe que gosta dele, ela já começa a ter um sentimento por ele já na infância, né? E ele por ela. Contudo, a maneira que ela tem de demonstrar esse amor é um pouco grosseira, né? Ela chama ele de porco, de sujo às vezes. É um típico sentimento que fere, né? E ela se sente muito à vontade de maltratar ele. Só que aí, quando ele começa a ser castigado pelo capataz da casa, e é quando ela percebe que fez mal, sabe, que isso vai machucar ele. Então, é quando dói nela, né? Então, assim, todo romance, ele vai passar em cima dessas situações. Ela maltrata ele, depois se arrepende. Então, é um sentimento de amor e ódio mútuos, né? E tem uma das cenas em que ela está conversando com a Nelly, que é a governanta da casa, e é quando ela começa a falar que foi pedida em casamento por Edgar Linton. E ela não sabe, mas Heathcliff está atrás do sofá sentado, e ele escuta todo o depoimento dela falando sobre o pedido de casamento, falando sobre as qualidades do Edgar que fizeram com que ela aceitasse esse pedido de casamento. E ele fica bastante chateado, bastante triste, porque o principal sentimento que ela tem por Edgar Linton, que a fez aceitar o pedido de casamento, é o fato de que ele é um menino rico, né, um homem rico, e que pode dar a ela confortos e fortunas. Então, para ela, esse é o valor mais interessante para se travar um casamento, né? Então, assim, eu não vou dar mais spoilers da história, mas eu super recomendo a vocês, eu vou passar para a professora todo o PDF para vocês darem uma lida, para quem quiser. É uma leitura bônus, né, para vocês depois de estarem tanto tempo estudando, agora vocês merecem um pouco de descanso. Se vocês tirarem 1 hora por dia, vocês conseguem fazer a leitura desse livro em pelo menos 15 dias. Se todo dia vocês lerem 1 hora, desse livro vocês conseguem fazer a leitura dele em 15 dias. Então, gente, boa leitura para vocês, espero ter ajudado, é sempre um prazer estar com vocês. Se cuidem, não saiam de casa, se forem sair, se protejam, usem máscaras, Deus abençoe a todos. Beijo.